Um instante para nós lermos a Bíblia Sagrada. Vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento. É o 5º livro da Bíblia. Depois de São João, você encontra Atos dos Apóstolos. Versos do 1 até o 5. Atos, capítulo 9, verso 1 até o 5. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E Paulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens ou quer mulheres, os conduzissem presos para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Amém? Amém? Põe a sua Bíblia sobre o banco, levanta a sua mão direita assim bem alta para Deus. Isto. Querido Deus, ó Deus Todo-Poderoso, eis-nos aqui diante da tua presença. Ó Deus da minha vida e das nossas vidas, eis-nos aqui diante do teu altar. Queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus. Queremos declarar que nós reconhecemos, ó Deus, que sem a tua graça, sem a tua presença, sem o teu favor santo, nós não conseguiremos ir adiante. Por isso, Senhor, nós clamamos dizendo: vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, sobre as nossas vidas e abençoa-nos com a tua graça, abençoa-nos com o teu favor santo, estende as tuas mãos sobre o teu povo, Pai, e dá a eles a graça dos céus, a fim de que possamos caminhar, meu Deus, em vitória, para a glória de Jesus Cristo, nosso Salvador, e que assim seja. Amém. Amém, queridos? Vamos nos sentar, meus irmãos. Queridos irmãos, conforme nós lemos na Bíblia Sagrada, vamos refletir sobre esse personagem da Bíblia, Saulo. Saulo era o nome dele de origem grega ou judaica. E depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, descobriu-se também que ele tinha cidadania romana. E os romanos então chamavam ele de Paulo. E Paulo, meus queridos, segundo a história, ele nasceu numa cidade chamada Tarso. Por isso, chamavam-no de Saulo de Tarso. E este homem, ele era de uma família muito respeitada em Tarso. Conta a história que ele falava pelo menos 4 idiomas: grego, hebraico, latim ou romano e aramaico. Ele era um homem poliglota. Ele falava diversas línguas. Diz também a história, queridos, que Saulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Isto é, ele teve Gamaliel como o seu mestre
E Gamaliel era um homem muito respeitado. Ele possuía muitos discípulos, homens que se dedicavam a estudar de manhã, à tarde e à noite, buscando conhecimento. E Paulo fazia parte desse grupo de discípulos de Gamaliel. Ele, conforme eu falei para vocês, ele tinha dupla cidadania. E eu sei o que é isso, irmãos, ter dupla cidadania, os privilégios, o respeito que a pessoa adquire. Porque quando nós os brasileiros que temos o nosso passaporte verdinho, quando a gente chega numa divisa de países, numa alfândega, nós somos os últimos a ser atendidos. E as pessoas que têm dupla cidadania, como as pessoas que são filhos, são de origem italiana, alemães, enfim, japoneses, têm dupla cidadania, eles têm um passaporte diferenciado. E eles apenas mostram ali na alfândega o passaporte e a pessoa ali já faz eles entrarem direto. Nós vamos para uma fila de investigação, nós somos revistados, as nossas malas são revistadas. Eu me lembro que quando eu voltei da Coreia do Sul, nós fazíamos o voo vinha até o Rio de Janeiro e depois do Rio de Janeiro a gente vinha para São Paulo. E no Rio de Janeiro eles retiveram uma das minhas malas e demorou muito no aeroporto, eu quase perdi o outro voo, porque eu sou um simples brasileiro. E Paulo não tinha este problema. Paulo tinha o privilégio de ter dupla cidadania, ele era respeitado, ele era um homem de sucesso. Diz a história também, queridos, que ele era um empreendedor, ele era um empresário, ele construía tendas. As tendas naquela época eram feitas de couro de boi, ou de couro de suínos, ou de couro de ovelhas. E Paulo, ele tinha este empreendimento. Então vocês veem que ele era um homem que se dispunha ao trabalho. Diz ainda a história que Paulo se tornou um estudioso de direito. E também ele tornou-se um estudioso na área de teologia. O direito romano, meus irmãos, naquela época e até há pouco tempo, era o direito, foi a fonte do direito que influenciou por muitos anos. Agora nós já temos no direito moderno outras fontes, como o direito alemão. Nós temos, queridos, outras fontes, mas o direito romano, no tempo de Paulo, era o que predominava. E Paulo tinha todos esses privilégios, conforme eu falei para vocês, e mais ainda, ele gozava de prestígio dos líderes religiosos, e Paulo era um grande religioso. Tanto é que ele procurava proteger a religião, ele era um homem bem intencionado, fazendo a coisa certa de maneira errada, claro, né? Meus amados, nós compreendemos isto, porque até hoje, nos nossos dias, existe perseguição religiosa. Vejam bem, eu era pastor na cidade de Maringá, e recebemos um convite da missão Antioquia para enviarmos pessoas para o Nordeste, para evangelizar ali. E o grupo que foi de Maringá, foi escalado para ir para Juazeiro do Norte. Irmãos, agora, recente. E lá em Juazeiro do Norte, quando eles estavam entregando folhetos, e evangelizando nas ruas e nas praças, eles eram apedrejados. Ainda acontece isso, irmãos, aqui no Brasil. E o meu amigo pastor Armando da Silva, pastor lá em Maringá, ele passou por essa experiência, porque ele foi o nosso
representante naquela comitiva. Queridos, a Bíblia diz que quando a igreja primitiva começou a tomar forma, lá a partir do capítulo 2 de Atos, e começou a crescer, Paulo se posicionou dizendo: este grupo de hereges não vai crescer, não vai se multiplicar. E aí então ele organizou cruzadas para poder, queridos, prender os cristãos, para poder, eles entravam nos lugares onde a igreja estava reunida, quer seja nas casas de famílias ou em alguma sinagoga. Se havia ali cristãos, ele entrava, ou alguém do seu grupo entrava e arrastava as mulheres para fora, elas eram arrastadas pelos cabelos. Esta foi uma fase na vida de Paulo, um homem, conforme eu falei para vocês, que aparentemente experimentou sucesso, mas que chegou um tempo da vida dele que ele entrou, meus queridos irmãos, numa crise existencial, porque apesar dele ser estudado, apesar dele ser um homem religioso, apesar dele ser rico, apesar dele ser de uma família influente, Paulo tinha dentro dele um vazio. Ele não era um homem feliz, ele não era um homem completo. E Paulo achava que zelando pela religião, que perseguindo os cristãos, ele estava fazendo um bem a Deus. E não era, meus amados. Eu me lembro também da minha família. Na minha família nós fazíamos, meus irmãos, um sacrifício. Lembro-me que morando no sítio, todas as quinta-feiras, nós andávamos a pé, 20 quilômetros para ir, 20 quilômetros para voltar. Aquelas quinta-feiras ali nós não trabalhávamos. Todo o nosso trabalho da família inteira parava, porque nós íamos a um lugar onde diziam que nós íamos nos desenvolver espiritualmente e que a nossa vida seria um sucesso. Mas você sabe o que aconteceu, irmãos? Não foi o sucesso. O que aconteceu foi que tudo que nós tínhamos nós perdemos. Nós nos transformamos em boias frias ou sem terras. Queridos, a minha mãe ficou doente. Foi levada na madrugada para o médico, que ficava a 50 quilômetros de distância. E quando ela foi atendida, o médico chamou meu pai e disse: olha, seu Olegário, o senhor faça todas as vontades dela, não contraria ela. Ela está com um problema gravíssimo no coração e ela vai morrer a qualquer momento. Meus amados irmãos, às vezes a gente não entende o mover de Deus, às vezes nós não entendemos o agir de Deus. Aquilo fez com que a minha família, meus queridos irmãos, ficasse desorientada. E lembro-me que recebemos um convite para irmos a uma reunião que nós não sabíamos do que se tratava. E quando chegamos nesta reunião, estava uma pequena e humilde igreja, que ainda estava no chão batido. Lembro-me que a gente dobrava os joelhos para orar, a água quando chovia caía em cima da gente, no bairro Capão da Embuia, lá em Curitiba. Mas nós entramos ali, meus irmãos, desta forma: a minha mãe doente e desenganada, 3 irmãs minhas terrivelmente endemoniadas.
Mas ali, queridos, Deus fez uma coisa nova nas nossas vidas. E ali Deus começou a escrever uma nova história nas nossas vidas. A minha mãe foi milagrosamente curada pelo poder de Deus. Quando isso aconteceu, irmãos, a minha mãe tinha 60 anos de idade. E a minha mãe foi curada e viveu até os 90 anos de idade para a glória de Deus. Aleluia. Se você quer aplaudir, aplaude a Deus e diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga louvado seja Deus. Meus queridos, além da minha mãe ser curada, as minhas 3 irmãs e a minha sobrinha Aparecida, minha xará, foram libertas de uma possessão demoníaca. Eu quero dizer para você que para o nosso Deus não existe causa perdida. Saulo, esse bom homem, os nossos irmãos daquela época tinham pavor dele, medo de Saulo, porque ele tinha autoridade, irmãos. Ele conversou com os líderes religiosos, fez uma aliança com eles e disse: vocês me deem cartas e eu vou sair, viajar com uma caravana, e onde houver uma reunião de crentes, nós vamos entrar ali, vamos prender, vamos fazer o que for preciso, mas nós vamos acabar com esta religião. Queridos, como eu disse a vocês, Paulo, ele tinha boa saúde até aquele tempo, mas Paulo não enxergava a realidade do mundo espiritual. Certo, queridos? Talvez você tenha problema de conflitos na sua casa. Talvez você tenha conflitos até mesmo com seu cônjuge, pelo fato de que você ama Deus, quer servir a Deus, mas o seu cônjuge não concorda. Eu me lembro que quando nós nos convertemos a Jesus, meu pai se revoltou contra nós, meu pai se revoltou contra minha mãe. Eu vi, meus irmãos, na saída da cozinha da casa que nós morávamos, tinha uma escada com 3 degraus. E um dia minha mãe havia se arrumado para ir para a igreja, e ela ainda estava naquele processo de libertação e cura, e o meu pai se colocou na frente dela, na escada, e disse: você não vai sair de casa. E ela disse: por quê? Ela falou: porque eu sou o homem desta casa, eu mando, e você não vai sair. Você volte, troque a roupa, porque você não vai sair. Ela disse para ele assim: eu vou sim, eu estou indo para a igreja, não estou indo para qualquer lugar, estou indo à igreja. E ele disse assim: se você sair e me desobedecer, isso aconteceu na minha família, irmãos, você não vai entrar aqui nesta casa mais, e eu vou tirar a sua vida. E a minha mãe falou assim: olha, Olegário, você vai ter que resolver, porque é o seguinte, se você me matar, eu vou para o céu hoje, eu já recebi Jesus como Salvador. E se você não me matar, eu vou para a igreja. Glória a Deus. Queridos irmãos, a minha mãe foi para a igreja. Ela, neste caso, ela se posicionou, ela foi para a igreja. E queridos irmãos, vocês sabem o que aconteceu? Meu pai não bateu nela, não matou ela, e meu pai teve que consentir. Sabe por quê? Minhas irmãs eram terrivelmente endemoniadas, e Jesus libertou as minhas 3 irmãs. Meu pai viu que quem faz isto é só o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus.
Queridos irmãos, nós vamos agora para uma outra fase da vida de São Paulo. Porque o texto sagrado, ele nos diz que Paulo teve conhecimento que na cidade onde ele já havia morado, a cidade chamada Damasco, os irmãos estavam se reunindo ali. A igreja estava se reunindo ali. E ele convocou seus homens de confiança e foram para Damasco. E a história nos conta, queridos irmãos, que quando Paulo se aproximava da cidade de Damasco, ele viu o resplendor do sol aumentar sobre ele. Irmãos, alguém de vocês já tentou olhar para o sol ou contra o sol às 2 da tarde num dia ensolarado? Se você fixar o seu olhar contra o sol, com certeza, quando você tirar o seu olhar do sol, você não vai enxergar nada. Você vai ficar por algum tempo cego, porque nenhum olho humano resiste olhar para o sol. Queridos, era durante o dia, não foi os raios solares, mas a Bíblia diz que uma luz poderosa dos céus veio sobre Saulo. E quando ele olhou para aquela luz, ele recebeu um impacto tão grande, tão grande, tão grande, que aconteceram 2 coisas. Primeiro, ele ficou cego. Não foi por 10 minutos, não foi por meia hora. Ele literalmente ficou cego. Segundo, ele caiu do cavalo. Alguém de vocês aqui já caiu do cavalo? O irmão Marcolino, o senhor já caiu do cavalo? O senhor é meu parceirão. Queridos, a expressão caiu do cavalo pode se aplicar em 2 âmbitos. Cair do cavalo é quando você literalmente estava andando, cavalgando, e de repente aconteceu algum problema e você caiu. O segundo é quando alguém tenta fazer alguma coisa, dá uma de esperto, dá uma de super inteligente, dá uma de superior aos outros, e esta pessoa, ela se dá mal. Então normalmente as pessoas dizem: fulano foi fazer tal coisa errada e caiu do cavalo. Então, neste sentido, irmãos, Paulo caiu do cavalo 2 vezes. Primeiro, porque ele estava indo fazer uma coisa errada e não deu certo aquilo que ele ia fazer. Olha para mim, queridos. Ei, Jesus bom. Ele é bom, aleluia. Eu quero falar para você uma coisa hoje. Quem sabe você não percebeu, mas alguém está intentando fazer um mal contra a sua vida. Irmãos, é incrível, irmãos. Mas existem pessoas que torcem para você não dar certo na vida. E às vezes, irmãos, pessoas da sua própria família. E às vezes, queridos, pessoas próximas a você, lá onde você trabalha, lá na escola onde você estuda, tem pessoas que torcem contra você. E eu quero dizer para você uma coisa, que se você estiver caminhando com Deus, a palavra de Deus diz assim, isso aqui, irmãos, é literal, tá? Preste atenção, queridos. A palavra de Deus nos diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e o anjo do Senhor, ele nos livra de todo o poder do mal. Aleluia! A palavra de Deus nos diz que aqueles que confiam no Senhor
Pode vir contra ele, meus amados irmãos, os espíritos maus, pode vir as pessoas más, mas a palavra de Deus, ela nos diz assim, irmãos: 1000 cairá do seu lado, 10.000 cairá à sua direita, mas você não será atingido. E isto é o que eu quero que aconteça para a sua vida em 2022, aleluia. Aquele que se levantar contra você vai cair por terra. A Bíblia diz que os filhos de Deus, os inimigos vêm contra o Filho de Deus por um caminho, mas o anjo do Senhor nos guarda e os nossos inimigos fugirão por 7 caminhos. Aleluia, aleluia. Paulo, meus queridos, quando ele viu aquela luz, ele ficou totalmente desorientado. Ele caiu por terra. Ele caiu literalmente. Literalmente. E queridos irmãos, quando ele ficou procurando ali, né? Quando a gente cai, a gente procura assim, pensar rapidamente, se quebrou algum órgão do corpo, um braço, uma perna. Quando ele procurou a se recompor, ele ouviu uma voz. Ouçam isso: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe o que esta voz estava querendo dizer? Paulo não estava perseguindo só a igreja, mas Paulo estava comprando uma briga contra o próprio Senhor Jesus. E eu quero perguntar para vocês: quem é que lutou contra o nosso Deus e venceu Deus? Quem é? Não existe na história, não existe na história alguém que se levantou contra Deus e prevaleceu. A palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos, literalmente, que o anjo do Senhor nos guarda. Aleluia, aleluia. Esses dias atrás ainda, irmãos, eu tive uma situação onde repentinamente eu me vi num momento de perigo, e eu não pude fazer uma oração longa, irmãos. Eu não pude me preparar para orar, irmãos, mas eu tinha ali talvez uns 2 ou 3 segundos para orar. E eu orei ao Senhor dizendo: Senhor, pela tua graça, guarda a minha vida agora. E meus irmãos, é maravilhoso quando a gente vê uma intervenção de Deus guardando a nossa vida para que os nossos inimigos não prevaleçam sobre nós. Aleluia. Em 2022, a minha oração é esta: que o Senhor abra os nossos olhos e que nós possamos enxergar que o Senhor está conosco, que o anjo do Senhor nos guarda, que o anjo do Senhor nos dá direção, que o anjo do Senhor nos dá livramento, que o anjo do Senhor nos protege. Nós queremos que neste ano de 22, irmãos, uma nova história seja escrita na sua vida. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, São Paulo apóstolo ouviu a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele não conhecia a Jesus. Ele era um religioso, mas ele não conhecia o verdadeiro sentido da vida, que é o Deus a quem nós servimos, irmãos. Veja como você é um privilegiado. Você talvez não seja um poliglota,
Você talvez não seja um grande empreendedor como Paulo. Você talvez não seja de uma família de aristocrata como era Paulo. Mas eu quero dizer para você que os olhos do Senhor estão postos sobre a sua vida para dirigir e para guardar a sua vida todos os dias deste ano que nós estamos iniciando hoje. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Glória seja dada a Deus. Queridos irmãos, o Senhor Jesus falou a ele: Paulo, eu quero que você agora se levante. Você será conduzido a um homem, e este homem vai orar por você e você vai restaurar a tua visão. E este homem vai te ensinar o caminho. Este homem vai te dar nova direção. Este homem vai falar a você o processo de transformação que está começando a acontecer na sua vida. A Bíblia Sagrada, ela nos diz, irmãos, que Paulo é levado a Ananias. E este homem ora por ele. E este homem libera sobre Paulo uma unção de cura. A cegueira de Paulo é curada de forma dupla. Primeiro, porque Paulo agora passou a enxergar a realidade da vida e a ter conhecimento do plano da salvação. Segundo, porque Paulo teve a sua visão recuperada. Irmãos, uma discussão teológica sobre o espinho na carne de Paulo. Essa discussão teológica, ela é muito profunda, porque alguns diziam que Paulo foi curado, mas não ficou 100% restaurada a sua visão. Essa é uma corrente teológica. Outra corrente teológica diz que não é isto, o espinho na carne de Paulo. Que Paulo, ele teve um problema de saúde intestinal e ele não ficou totalmente curado. Essa é uma segunda corrente teológica. Mas a corrente teológica que mais se pratica é que Paulo, quando ele converteu-se ao Evangelho, todos aqueles homens que aparentemente eram seus amigos anteriormente, se voltaram contra Paulo, e agora Paulo, que era perseguidor da igreja, passou a ser um homem perseguido. E onde Paulo ia, por exemplo, vamos anunciar que Paulo vai estar em Bilaque. Ia um grupo antes para Bilaque para desmoralizar Paulo. Vocês viram, irmãos? Pessoas que tentam desmoralizar os homens de Deus não é de hoje. Nos dias da igreja primitiva já existia. Paulo vai estar amanhã em Guararapes. Então um grupo ia para Guararapes e começava, meus irmãos, a procurar desmoralizar a Paulo. Perseguiam a Paulo. E queridos irmãos, aquilo dificultava muito a pregação do Evangelho. E era uma perseguição sistemática. Não era uma vez, duas vezes, era sistematicamente. Essas pessoas perturbavam Paulo e procuravam prejudicar o ministério dele. E um dia, irmãos, Paulo orou a Deus, chorando. Sabe aquela oração que você faz assim meio em desespero? Dizia Paulo ao Senhor: Senhor, retira de mim esse espinho que eu tenho na minha carne. Ele me escraviza, ele me judia, ele me tira a paz, ele me tira o sono. Esse espinho me tira o sossego. Esse espinho me impede de fazer de maneira mais eficaz a tua obra. E quando Paulo orava esperando uma resposta de Deus, Deus respondeu a ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está falando com você agora.
Ei, você que está orando por 2 anos, por 5 anos, esperando um milagre de Deus, você está esperando Deus se mover para mudar uma situação na sua família, você está sendo perseguido, as pessoas procuram te desmoralizar, as pessoas procuram perseguir a sua vida profissional. Eu quero te dizer, Deus respondeu a Paulo, mas olhem a resposta de Deus, irmãos. Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que Deus quis dizer para ele? Paulo, através deste sofrimento, você vai se manter um homem humilde. Paulo, através deste sofrimento, você não vai se achar mais uma pessoa autossuficiente, você vai depender de mim. Paulo, através deste sofrimento, você vai manter-se em oração perseverante. Isso acontece conosco, irmãos, cada vez que a nossa vida melhora, cada vez que você tem mais conforto, cada vez que você tem mais dinheiro, cada vez que você é mais admirado, mais você se acomoda na vida espiritual. Infelizmente, nós, os seres humanos, somos assim. E muitas vezes Deus permite a luta, muitas vezes Deus permite as oposições, muitas vezes Deus permite as perseguições. Sabe por quê? É para que você veja que você não pode sozinho vencer, é para que você busque ao Senhor. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis, se vocês me buscarem de todo o seu coração. Irmãos, nós estamos dando a vocês uma oportunidade de buscarmos a Deus nesta semana, colocarmos a nossa vida diante de Deus. Antes de ontem, nós passamos a meia-noite aqui de joelho, colocando a nossa vida, a nossa família, os nossos projetos diante de Deus. Mas, irmãos, não é apenas um dia, são 365 dias no ano. Você precisa da presença de Deus. Você precisa de Deus. O Senhor Jesus disse assim: filhos, sem mim nada podeis fazer. Você precisa de Deus. Paulo agora passa a ser perseguido por aqueles que o apoiavam, por aqueles que eram amigos dele. Ele passa a ser perseguido. Queridos irmãos, quanto mais perseguiam Paulo, mais Deus usava Paulo. Aleluia. Quanto mais perseguiam Paulo, mais Deus usava Paulo. Vocês querem ver? Olha só o que Deus fez. Quero falar para vocês pelo menos 9 coisas que Deus fez através da vida de Paulo enquanto ele era perseguido. Primeiro, Deus usa Paulo para curar um paralítico. Isso está em Atos 14:8. Segundo, Paulo é apedrejado quando pregava. Viu, irmãos? Jogar pedra nos homens de Deus não é de agora. Paulo foi apedrejado e Paulo saiu ileso, porque Deus protegeu a vida dele. Queridos, a Bíblia fala da conversão de Lídia, uma mulher muito bacana, que tinha uma influência muito grande na cidade onde ela morava, e Deus converteu aquela mulher através da pregação de Paulo. A Bíblia fala, irmãos, da cura, da libertação de uma moça que era usada por um espírito demoníaco, que usava ela para adivinhar a vida das pessoas, e com aquele trabalho ela dava grandes lucros para os seus senhores. Paulo olhou para ela, repreendeu aqueles demônios, e aquela moça foi instantaneamente liberta pelo poder de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que por amor à pregação do Evangelho,
Paulo e Silas foram presos, e quando eles estavam presos, meus irmãos, eles foram tomados de uma alegria inexplicável. Irmãos, como é que pode uma pessoa ficar alegre quando está presa? Como pode uma pessoa ficar alegre quando ela está sofrendo uma injustiça? Como pode uma pessoa ficar alegre quando ela está sendo privada da sua liberdade? Mas a palavra de Deus, ela nos diz que o Espírito de Deus confortava a Paulo e Silas. Irmãos, queridos, existem pessoas que sofrem por um tempo prolongado de uma doença. Eu me lembro de um grande amigo nosso, irmãos, pastor Ailton Bonfim. Esse homem era um exemplo de vida. Um dia, queridos, esse homem saiu da casa dele para ir para a igreja. Ele tinha uma Kombi, e um carro veio em alta velocidade, atravessou a preferencial do pastor Ailton, bateu na Kombi do lado do motorista, jogou ele para fora, e o pastor Ailton caiu no meio-fio, bem na quina do meio-fio, e quebrou a coluna, bem na parte mais baixa. E meus irmãos, a gente sofreu muito com aquilo. E eu orei por ele, eu ensaiei, eu me preparei para mim ir lá no hospital, visitar ele. E eu fui pensando e ensaiando as palavras. Meu Deus, que palavras eu vou dizer para o pastor Ailton? E quando eu entrei no Hospital Santa Casa de Curitiba, na Praça Rui Barbosa, e eu abri a porta do quarto onde ele estava, quando eu olhei para ele, irmãos, aquele quarto encheu-se da glória de Deus. Eu sei que alguns de vocês entendem o que eu estou falando. Quando o seu quarto é cheio da glória de Deus, quando a sua vida é cheia da presença de Deus. Eu olhei para ele, irmãos, aquele homem abriu para mim um sorriso angelical. Sim, irmãos, ele não tinha sido curado, não. Ele ficou paraplégico por muitos anos até morrer. Mas Deus usou o pastor Ailton Bonfim muito mais quando ele estava na cadeira de rodas do que quando ele não tinha sofrido o acidente. E aí você pergunta para mim, mas pastor, por que Deus permite isso? Isso aqui eu não sei te responder. Lá em Deuteronômio capítulo 28, verso 28, diz assim: as coisas reveladas são para os homens, e as coisas encobertas são para Deus. Existem coisas que você passa aqui, e que sob o ponto de vista lógico ou científico, você não vai ter uma explicação. Uma coisa eu quero dizer para vocês: o pastor Ailton pastoreou a igreja que ele dirigia por mais de 30 anos ainda depois do acidente. E eu quero dizer para vocês, aquela igreja continua agora sob o pastorado da pastora Amélia e do filho dela. E aquela igreja é uma igreja com potencial muito grande. Sabem por quê? Porque é o Senhor dos exércitos que faz a obra. Queridos, tem pessoas que dizem assim: eu só vou fazer algo para Deus. Deus está falando com a igreja. Tem pessoas que dizem assim: eu só vou fazer algo para Deus depois que Deus fizer isso para mim. Se você não começar, meu irmão, a fazer algo para Deus, eu quero te dizer que infelizmente o que você está esperando nunca vai acontecer. Porque Deus está esperando de você uma ação. Deus está esperando de você uma posição. Paulo estava preso, Silas e ele estavam ali no cárcere.
Queridos irmãos, havia, me parece que 16 soldados apenas para cuidar de Paulo. Os soldados se revezavam, e para garantir que Paulo não ia fugir, os soldados eram presos a Paulo. A algema era amarrada num soldado e em Paulo. Os pés dele estavam amarrados no tronco. Mas eu quero dizer para você que quando Deus opera, a algema não suporta o poder de Deus e se abre. Quero falar para você que Deus faz tremer as cadeias. Quero falar para vocês que o anjo de Deus veio à meia-noite, sacudiu aquele lugar e trouxe libertação a Paulo e Silas. Porque esta era a nova história que Deus estava escrevendo na vida de Paulo. Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Deus quer fazer de você um vaso, um instrumento nas mãos dele. Aleluia! A Bíblia ainda nos conta, meus amados irmãos, que Paulo sofreu um naufrágio. Havia quase 200 homens naquele navio. E quando eles estavam em desespero, o Senhor falou a ele: Paulo, não temas, porque o navio vai se perder, mas nenhuma alma desses que estão dentro do navio vai morrer. O navio foi até próximo à ilha e se desfez completamente. Mas todos os que estavam no navio se salvaram, porque se Deus falou, Deus vai fazer. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para ela, aponta para ela, bate no ombro dela e diz assim: se Deus falou, Deus vai fazer. Vire-se para outra pessoa, dá um sorriso bonito para ele e diga: se Deus falou, Deus vai fazer. Diga a ele: se Deus falou, Deus vai fazer. Aleluia. Quero contar o último ponto e concluo. O texto sagrado diz que eles foram parar numa ilha chamada Malta. Nesta ilha, ela era deserta, com uma habitação muito reduzida. E nesta ilha, por causa do temporal, eles não tinham abrigo. Então, Paulo resolveu acender uma fogueira. E quando Paulo acendeu a fogueira, havia uma cobra, uma víbora. Quem dos irmãos conhece a cobra coral? Quem conhece a cobra coral? Ela é pequena, né, irmãos? Mas o veneno da cobra coral, irmãos, é terrível. É uma das cobras mais venenosas que existe. E o texto sagrado conta em Atos dos Apóstolos que no meio daquela lenha havia uma cobra, uma víbora. E ela mordeu a mão de Paulo quando Paulo foi pegar um graveto. E quando a cobra mordeu Paulo, os moradores da ilha gritavam: este homem deve ser um feiticeiro, foi condenado à morte, daqui a pouco ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. E queridos irmãos, Paulo apenas pegou, levantou a sua mão, orou a Deus e sacudiu a cobra. A cobra caiu e Paulo permaneceu são e salvo. O veneno de uma víbora não vai te matar. O veneno de uma cobra não vai te matar. O veneno de um escorpião não vai te matar. O veneno de uma pessoa que fala mal de você não vai te matar. Porque Deus vai guardar a sua vida, Deus vai honrar você, Deus vai com você, Deus é poderoso, mas você precisa buscá-lo, você precisa buscar a Deus. Irmãos, há algumas coisas que as pessoas acham tão difíceis nos nossos dias, mas meus queridos, quando nós nos convertemos a Jesus, essa época que a minha mãe e ficou doente, eu falei para vocês que nós íamos 20 quilômetros a pé e voltava 20 quilômetros para uma sessão espírita, tá?
Agora, queridos, para a gente vir na casa do Senhor, tem alguns que dizem assim: eu queria ir na igreja, mas estou muito cansado. Outros dizem: não, eu queria ir na igreja, mas vai chover, eu lavei o carro, vai sujar o carro. Outras pessoas dizem assim: eu queria ir na igreja, mas agora tem esses cultos na telinha, né? E aí eu vou assistir aqui sentado no sofá tomando sorvete. Vocês estão vendo, irmãos? Nós estamos cada vez mais dando menos importância para as coisas espirituais. Se você tiver todos os bens materiais que esse mundo pode te oferecer, mas e não tiver a graça de Deus, que Paulo precisava, que Paulo buscava, que Paulo recebeu, se você não tiver a graça de Deus, de nada vai adiantar. Você precisa ter a graça de Deus. Vamos ficar em pé na presença de Deus. Aleluia. Este homem que eu acabei de falar para vocês é sem dúvida um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Paulo escreveu, meus irmãos, 14 livros do Novo Testamento. 14 livros. Paulo é um verdadeiro sábio. Paulo marcou seu nome na história. Sabe por quê? Porque Paulo resolveu entregar tudo para o Senhor. Sabe o que Paulo disse certa vez? Que ele considerava as coisas deste mundo como esterco. Desculpa a expressão, irmãos, como fezes. As riquezas deste mundo, ele as considerava como fezes. Porque o que ele estava realmente interessado era em buscar as riquezas que vêm do trono celestial. Isto só Deus pode te dar. Vamos cantar uma música e vamos adorar ao Senhor. Cante conosco. Sai da tua tenda, ó filho meu, que eu te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, que eu te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Uma bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. De tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai da tua tenda, ó filho meu, que eu te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, que eu te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar?
aquilo que sonhei para ti. Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti. Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. De tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. De tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Aleluia. Digam comigo, meus irmãos, graças a Deus. Queridos, agora eu quero orar, abrindo oficialmente a nossa campanha do Projeto de Vida. Quantos de vocês esteve no culto da virada e recebeu este folder com o Projeto de Vida? Quem recebeu, levanta a mão. Muito bem. Quem de vocês não teve a oportunidade de pegar este folder, nós estamos dando para você de graça, totalmente de graça, o folder, o marca-páginas, o envelope onde você vai colocar uma oferta de adoração a Deus. E estamos colocando também a caneta para você escrever o seu projeto de vida com a caneta do Projeto de Vida. Eu falei aos irmãos, porque eu tenho alegria quando Deus me abençoa, irmãos, quando Deus faz as coisas para mim. E eu falei a vocês que este ano a pastora Neucil e eu, nós assinamos um documento transferindo uma propriedade que foi uma bênção nas nossas vidas, e que Deus nos deu uma vitória. Nós vendemos à vista por um preço justo. Queridos, é isso que eu quero para você. Eu quero que você use esta caneta para você assinar um contrato de compra e venda daquele bem que você vai comprar. Eu quero que você assine um documento da sua casa própria. Você que não tem casa própria, eu quero que você tome posse da bênção de Deus. Quem não recebeu o kit do Projeto de Vida e quer receber de graça, levanta a mão assim, ó, levanta a mão. Só levante a mão, porque os nossos diáconos vão levar lá no banco onde você está e vai entregar a vocês. Isto. Aqui na frente a irmã Mara está entregando. Temos mais? Isto. Permaneça com a mão levantada, senhora. Permaneça com a mão levantada. A irmã vai entregar para você. Obrigado. Lá atrás os diáconos. Agora você que está com o seu projeto de vida, segure ele na sua mão. Nós vamos começar a partir de hoje, durante 6 reuniões, todas as noites, orando pela sua vida, pelo seu projeto de vida, pela sua família. Eu creio que Deus vai surpreender você. Chega em casa hoje, chega em casa e faça o seu projeto de vida, porque amanhã eu quero que você traga ele escrito para nós orarmos e nós abençoarmos em o nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Segure ele na sua mão, apresente ele a Deus agora. Apresente ele a Deus agora. Deus Todo-Poderoso e Deus Santo, nós nesta hora estamos unindo a nossa fé para podermos apresentar ao Senhor todos os teus filhos e todas as tuas filhas que têm nas mãos agora este kit com o projeto de vida. Senhor da minha vida, eu sei
que o Senhor quer dar aos teus filhos o melhor desta terra. Senhor Deus, eu quero que o Senhor, pelo teu Espírito, oriente o teu filho, para ele colocar diante do teu altar o sonho do coração dele. Ó Deus, aquelas coisas, Senhor, que vão através da conquista do teu filho, estas coisas vão glorificar o nome de Jesus. Essas coisas vão proporcionar conforto, vão proporcionar progresso. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor estenda as mãos sobre os teus filhos. Senhor, olha para esta mão, olha, Senhor, para o teu filho, olha para a tua filha, e abre agora os olhos deles, para que eles vejam, sintam a tua presença, e vejam o teu agir, Senhor. Deus querido, abre os céus, poderosamente, a fim de que os teus filhos sejam abençoados. Senhor da minha vida, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus dos impossíveis, o Senhor é o Deus todo-poderoso. Faz, Senhor, esta obra para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome. Traz, Senhor, saúde e cura o corpo do teu filho. Senhor querido, restaura esta família. Senhor, restaura esta família. Senhor, restaura este casamento. Senhor, restaura, traz de volta aquilo que o teu filho perdeu, Senhor, e dá a ele a tua vitória e a tua bênção, para a glória de Jesus Cristo. Deus vivo e Deus todo-poderoso, escreve uma nova história na vida da tua igreja, para a glória do nome de Jesus. E os filhos de Deus digam comigo: amém, Jesus. Digam glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Fique ligado, amanhã às 8 horas da noite nós teremos a segunda reunião, a segunda pregação dentro do Projeto de Vida. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Domingo próximo teremos a Santa Ceia do Senhor. Deus ama a sua vida, Deus quer o seu bem, Deus quer dar vitória a você. Busque nele. Ele disse assim: olha, buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. Amém? Você pode me estender a sua mão assim? Pode me estender a sua mão? Isso. No nome de Jesus. É no nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida uma semana de bênçãos, uma semana de vitória. Eu libero sobre a sua vida o poder de Deus, para que seja escrita uma nova história na sua vida e através da sua vida. Amém, igreja? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Vejo vocês amanhã. Vão em paz. Que Deus os abençoe. Coisas novas Deus está fazendo. Coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo aqui. Caminhos do vento, rios do deserto, e se precisar
fazer